Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Entretanto, certo homem chamado Ananias, de acordo com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas, com a conivência da esposa, reteve parte do preço. Levando depois uma parte, depositou-a aos pés dos apóstolos. Disse-lhe então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o seu coração para mentires ao Espírito Santo, retendo parte do preço do terreno? Porventura, mantendo-o, não permaneceria teu, e vendido, não disporias do dinheiro à vontade? Por que, pois, concebestes em teu coração esse projeto? Não foi a homens que mentiste, mas a Deus. Ao ouvir estas palavras, Ananias caiu e expirou. E grande temor sobreveio a todos os que disto ouviram falar. Os jovens, acorrendo, envolveram o corpo e o retiraram, dando-lhe sepultura. Passou-se o intervalo de cerca de 3 horas. Sua esposa, nada sabendo do que sucedera, entrou. Pedro interpelou-a: Dize-me, foi por tal preço que vendeste o terreno? E ela respondeu: Sim, por tal preço. Retrucou-lhe Pedro: Por que vos pusestes de acordo para tentardes o Espírito do Senhor? Eis à porta os pés dos que sepultaram teu marido. Eles levarão também a ti. No mesmo instante, ela caiu aos seus pés e expirou. Os jovens, que entraram de volta, encontraram-na morta. Levaram-na e a enterraram junto ao seu marido. Sobreveio então grande temor à igreja inteira e a todos os que tiveram notícia desses fatos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Alguém poderia pensar, né? Nossa, Pedro matou esse casal, né? Que coisa, não era só ter corrigido e eles, né, terem sido perdoados e a coisa mudar. Mas como Pedro mesmo diz aqui, e no finalzinho do versículo 4, não foi a Deus que mentiste, não foi a homens que mentiste, mas a Deus. Qual era a gravidade daquele ato de Ananias e Safira? Nós lemos aqui nos versículos anteriores, no versículo anterior, inclusive, dos versículos 32 ao 37, e fazendo eco ao capítulo 2, versículos de 37 a 42, também fala da comunidade cristã, da primeira comunidade, de 42 a 47. Capítulo 2, de 42 a 47. Fala da harmonia da comunidade cristã. E agora, também no capítulo 4, versículos de 32 a 37, também fala dessa harmonia da comunidade cristã e de coisas importantes, como ninguém considerava exclusivamente seu o que possuía, mas tudo entre eles era comum. Não havia entre eles necessitado algum. E aí, lá
no versículo 36 fala de José, que também era chamado Barnabé, filho da consolação, era levita, originário de Chipre, que, sendo proprietário de um campo, vendeu e trouxe o dinheiro, depositando aos pés dos apóstolos. Só que Ananias e Safira fizeram algo que destoava disso. Eles tentaram passar por pessoas que estavam se despojando de tudo o que possuíam, como era o costume, fingindo que estavam sendo esse tipo de gente, despojada, mas retendo para si algo. Então, era uma falsidade dentro da comunidade cristã. Nós também entregamos tudo aos pés dos apóstolos. Mas não. Eles poderiam, como Pedro disse aqui, porventura, mantendo-o, não permaneceria teu e vendido, não disporia do dinheiro à vontade. Ou seja, Ananias e Safira poderiam ter chegado diante de Pedro e dito assim: Pedro, nós vendemos o terreno, mas parte desse dinheiro a gente guardou, mas essa parte aqui estamos doando para a comunidade, isso aqui é para todo mundo. Seria a verdade. Seria a sinceridade do coração. Mas eles não fizeram isso. Eles chegaram diante dos apóstolos, venderam, não sei, vamos supor que eles tenham vendido por 10 mil, 10 milhões, 10, o quanto você quiser. Só que eles pegaram e reservaram 3 e levaram 7. E disseram: olha, nós vendemos esse terreno por 7, está aqui o fruto desse terreno. Só que o Espírito Santo revelou para Pedro que aquilo era uma mentira. E Pedro, sendo avisado pelo Espírito Santo, pergunta: Ananias, você tinha liberdade de me entregar o que você quisesse. E tinha liberdade de não entregar nada também, se quisesse. Por quê? Se você não tivesse vendido, permaneceria seu. Veja que o problema não está no bem em si, mas no coração de Ananias. Não sincero. No coração de Ananias não verdadeiro, para ser um membro daquela comunidade cristã. Essa falsidade, essa dupla personalidade, vamos dizer assim, era o que estava no coração de Judas, inclusive, quando traiu Jesus. Ele fingia que estava próximo a Jesus, mas foi entregar, saiu para entregar Jesus. Veja a seriedade, né? Do que é o nosso coração aberto. Você que vai fazer uma oferta a Deus, né? Seja sincero na sua oferta. Senhor, eu não consigo dar tudo. Eu vou dar isso hoje. Eu consigo dar. Deus quer a nossa verdade, a nossa sinceridade, e não o contrário. Então, eu preciso dar aquilo que a liberdade do meu coração hoje reflete a verdade. Se isso não reflete a verdade, é melhor não dar. Então, quando Pedro disse, não foi a homens que mentisse, mas a Deus, isso é um princípio eterno. E por que isso é um princípio eterno, gente? Porque uma vez indo em direção à igreja e fazendo algo que fazendo uma promessa ou um voto diretamente à igreja, ainda que aquilo ocultamente no seu coração não seja verdadeiro, eu não consigo ocultar de Deus, porque através da igreja eu oferto a Deus. Através da igreja eu cultuo a Deus. Então, Pedro diz para ele, não foi a homens que mentiste, mas a Deus. E aí a sentença veio do céu. Ele recebeu ali uma morte súbita por causa da sua falsidade ideológica,
falsidade com relação à sua entrega, querendo se passar por alguém que dava tudo e ao mesmo tempo reservando para si algo de especial, coisa que não existia na comunidade cristã. Por isso todos se atemorizaram diante disso. E a sua esposa também. 3 horas depois, chegou e confirmou a versão do marido. Não, foi por esse preço mesmo. Mentiu também. E da mesma forma, aí vem uma promessa, né? Eis à porta os pés dos que sepultaram teu marido. Eles levarão a ti também. Quem é casado, né? Pode ir para o buraco, vamos dizer assim, ir para o inferno, ir para a perdição de comum acordo com sua esposa, achando que por causa disso Deus não sabe, Deus não vê, mas Deus vê. É muito sério isso para a comunidade toda. Por isso tem que se apoderar de nós também o temor. Nós precisamos ser muito verdadeiros com Deus. Não tenho, não consigo. Hoje eu não posso, hoje eu não consigo. Estou fraco, sou fraco. Ajuda-me, Senhor. E não fazer como um fariseu que quer fingir na frente de todo mundo uma realidade que não é. E mais, fazendo isso de maneira muito deliberada, muito proposital, reservando para si algo, quando todos estão doando. Então eu finjo que estou doando. Então eu finjo que sou bom. Finjo que tenho a mesma entrega, quando eu não tenho. Pedro está falando, diga que você não tem. Diga que você não consegue ainda. Diga, olha, eu não vou doar meu terreno inteiro, mas eu posso doar 50%, 60%, 70%, 30%, 10%, o quanto for, mas seja verdadeira a sua oferta, seja verdadeira a minha oferta. Quantas vezes a nossa oferta não foi assim? Que Deus hoje nos dê a graça do arrependimento, da contrição e da mudança de vida. Deus é muito misericordioso conosco, como usando de Ananias e Safira para nos educar e conhecendo o coração deles e o nosso, teve misericórdia e tem misericórdia de nós diante das nossas misérias, das nossas falsidades, da nossa falta de caridade, da nossa caridade fingida. Que o Senhor nos abençoe e nos faça entender a sua vontade para que nós não tenhamos o mesmo destino de Ananias e Safira. Vamos anotar no nosso diário, temos a promessa de Deus no versículo 9. Eis à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles levarão a ti também. Terrível promessa, mas se sustentarmos diante de Deus a falsidade e a mentira, nosso destino pode ser esse também. Anota também no seu diário qual a mensagem de Deus para você e como colocar isso em prática na sua vida. Você que é novo no canal é convidado a se inscrever, acionar o sino da notificação e deixar o like, porque o seu like evangeliza. Vamos juntos fazer a Bíblia inteira com a graça de Deus, com o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Monsenhor Jonas Habib. Aqui na descrição do vídeo você tem todas as informações para isso. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.